A santa paz de Deus com todos. Iniciamos mais uma live de hinos de adoração a Deus, madrugada, perfeito clamor, diante da presença e a misericórdia do nosso grande e poderoso Deus, diante da presença de Deus, todo poder, honra e glória, diante da presença e da majestade divina. Estamos aqui mais uma vez para levar aos nossos ouvintes da palavra de Deus, nossos amigos, nossos irmãos na fé, todo aquele que tem sede, fome de alcançar as bênçãos do nosso grande Deus. Nesta live de hoje, para nos louvar e glorificar ao nome santo do grande e Deus, diante da presença e a misericórdia deste Deus poderoso, Deus que tudo pode, Deus que não perde batalha, esse Deus maravilhoso. Então estamos aqui nesta perfeita comunhão com todos, né? Então vamos ficar nesta comunhão com Deus e levar a Deus diante da presença de Deus, iniciando mais uma live de hinos de adoração a Deus, madrugada, perfeito clamor, em nome do Senhor Jesus. Aqui no meu canal, aqui no YouTube, Grupo Misto Brasil, saudando a todos com a paz de Deus. Para iniciar essa live aqui no meu canal, aqui no YouTube, Grupo Misto Brasil, vamos ficar nesta comunhão uns minutos para que Deus nos fale com a nossa alma. Aqui na live de hinos de adoração a Deus, madrugada, perfeito clamor. Vamos começar essa live na perfeita comunhão com Deus. Ele vai falar com as nossas almas. Vamos aguardar. Glória a Deus. Senhor, manda a tua palavra, Senhor. Precisamos, ó Deus, do teu falar com as nossas almas. Você que está nos ouvindo,
Clama a Deus também, para Deus que envia a tua palavra para falar com a nossa alma. Bendito é o nome santo do Senhor. Santo Deus, glória a Deus, aleluia, Senhor. Manda a tua palavra, ó Deus. O livro dos Reis, no capítulo 7. Livro dos Reis, capítulo 7. Está na página 491. Segundo Reis, capítulo 7. Então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor: amanhã, quase a este tempo, uma medida de farinha haverá por um siclo, e 2 medidas de cevada por um siclo à porta de Samaria. Porém, um capitão, em cuja mão o rei se encostava, respondeu ao homem de Deus e disse: eis que ainda que o Senhor fizesse janela no céu, poder-se-ia fazer isso? E ele disse: eis que o verá com os teus olhos, porém daí não comerás. E 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui até morrermos? Se dissermos, entremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos aí. Se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos nós, pois, agora, e demos conosco no arraial dos Círios. Se nos deixarem viver, viveremos, e se nos matarem, tão somente morreremos. E levantaram-se ao crepúsculo para irem ao arraial dos Círios, e chegando à entrada do arraial do Ciro, eis que não havia ali ninguém, porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos Círios ruídos de carros e ruídos de cavalos, como ruídos de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós o rei dos heteus e os reis dos egípcios para virem contra nós. Pelo que se levantaram e fugiram no crepúsculo, e deixaram as suas tendas e os seus cavalos e os seus jumentos e o arraial como estava, e fugiram para salvarem sua vida. Chegando, pois, esses leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda e comeram e beberam, e tomaram dali prata e ouro e vestidos, e foram e os esconderam. Então voltaram, entraram em outra tenda, e dali tomaram alguma coisa e a esconderam. Então disseram para os outros: não fazemos bem, esse é dia de boas novas, e nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, algum mal nos sobrevirá. Pelo que agora vamos e anunciemos a casa do rei. Vieram, pois, bradar aos porteiros da cidade, e lhes anunciaram, dizendo: fomos ao arraial dos Círios, e eis que lá não havia ninguém, nem voz de homem, porém só cavalos atados e jumentos atados, e as tendas como estavam dantes. E chamaram os porteiros, e este o anunciaram dentro da casa do rei. E o rei se levantou de noite e disse a seu servo: agora vos farei saber o que é que os Círios nos fizeram. Bem sabem que esfarmados estamos, pelo que saíram do arraial a esconder-se pelo campo, dizendo: quando saírem da cidade, então o tomaremos vivos e entraremos na cidade. Então um dos seus servos respondeu e disse: tomem-se, pois, 5 dos cavalos do resto que ficou aqui dentro, eis que são como toda a multidão dos israelitas que ficaram aqui de resto, e eis que são como toda a multidão dos israelitas que já pereceram. Enviemo-los e vejamos.
Tomaram, pois, 2 cavalos de carro, e o rei os enviou após o exército dos sírios, dizendo: ide e vede. E foram após eles até o Jordão, e eis que todo o caminho estava cheio de vestidos e de aviamentos, que os sírios, apressando-se, lançaram fora. E voltaram os mensageiros e anunciaram ao rei. Então saiu o povo e saqueou o arraial dos sírios. E havia ali 1 medida de farinha por 1 siclo, e 2 medidas de cevada por 1 siclo, conforme a palavra do Senhor. E puseram o rei à porta o capitão em cuja mão se encostava, e o povo o atropelou na porta, e ele morreu. Como falara o homem de Deus, o que falou quando o rei descer a ele. Porque assim sucedeu, como o homem de Deus falara ao rei, dizendo: amanhã, quase a este tempo, haverá 2 medidas de cevada por 1 siclo, e 1 medida de farinha por 1 siclo, à porta de Samaria. E aquele capitão respondeu ao homem de Deus e disse: eis que ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poder-se-ia isso fazer conforme essa palavra? E ele disse: eis que o verá com os teus olhos, porém daí não comerás. E assim lhe sucedeu, porque o povo o atropelou à porta, e ele morreu. Até aqui. Uma leitura extensa, irmãos, mas o Senhor fez sentido de lermos o capítulo inteiro para uma melhor compreensão. Uma parte bastante conhecida pela Irmandade que examina a Sagrada Escritura, quando Eliseu predisse essa abundância de víveres. A Irmandade, lendo o capítulo anterior, vai se lembrar que Samaria ela estava cercada por um exército inimigo. As cidades eram fortalezas com grandes portas, e o povo de Deus estava para dentro e o inimigo estava ali para fora. E havia feito aquilo até mesmo para que pudesse, de uma maneira ou de outra, acuar ali o povo de Deus. E certamente já há dias aquela guerra, há dias aquela situação, e o que eles tinham para se alimentar, enfim, ali já se acabando. E nós vemos aqui, numa certa situação, que 2 mulheres, pelo estado famélico em que estavam, até concertaram entre si de oferecerem seus filhos uma a outra, as famílias, para que pudessem ali, bendito seja Deus, se satisfazerem, se alimentarem. E irmãos, bendito seja Deus, essa queixa chegou diante do rei, e o rei então, olhando para si, dizendo que não tinha condição de fazer nada, e olhando até para a sua própria condição de rei, estando os seus súditos ali diante dele, um exército ali acuando, e ele não podendo fazer nada, com aquele sentimento de impotência, bendito seja Deus, e percebendo que ali era certo, irmãos, era certo aos olhos natural que eles haveriam de prevalecer o inimigo sobre eles. Mas louvado seja Deus, que quando estavam ali naquela situação, bendito seja Deus, foi este ponto, bendito seja Deus, que o Senhor trouxe para nós. Quando a situação estava tão crítica, quando aos olhos naturais não tinha mais o que fazer nada, quando o adversário já prevalecia, e prevalecia porque tinha força, bendito seja Deus, ali o rei, um homem de Deus, bendito seja o Senhor, olhando que por ele não haveria de ter uma saída, ele pega e chama o profeta Eliseu. Ele tinha confiança que na boca daquele homem haveria de sair palavra de Deus. E ele, irmãos, então, ele se despe ali, toda a sua majestade, de toda a sua honraria humana, de toda a sua condição real, do seu poderio que lhe era investido pelo cargo que ocupava, e ele se humilha, vai aos pés do Senhor, vai buscar a palavra na boca do homem de Deus. Como se dissesse: todo o meu poder, toda esta minha glória, toda esta minha condição, eu não vejo saída, eu não vejo caminho, mas da boca de Deus, uma resposta de Deus, há de sair alguma coisa, há de sair alguma luz, há de sair alguma direção, há de sair algum mistério.
que os meus olhos não enxergam. Querida irmandade, e ele vai, não é? Ele vai ao homem de Deus, e Eliseu então diz: louvado seja Deus. E veja, irmãos, ele também estava ali. Ele também era um homem natural como nós. Ele também tinha fome e sede, não é? Eliseu aqui, bendito seja Deus. Ele também estava se deparando com aquele quadro. Aleluia. Mas quando ele foi incitado a se manifestar, não foram buscar as palavras dele e nem o que ele julgaria ele como homem natural, o que poderia acontecer ali. Quando foram a ele, foram reconhecendo que sobre ele havia a manifestação do Espírito de Deus. Aleluia. E ele, irmãos, não se acovardou não, nem se amedrontou. Que vou dizer para esse povo, que vou falar para esta nação, que vou dizer para esse rei. Aleluia, é iminente a derrota. Não, irmãos, ele certamente foi ao Senhor e pediu para que o Senhor falasse na boca dele. O que ele não enxergaria, o que ele não via dele mesmo como homem natural, mas que Deus enxergava, que Deus visse e que Deus desse a ele de falar. E da boca dele saiu isso, irmãos, que nós acabamos aqui de ler. Aleluia, saiu isso, ó, ouvi a palavra do Senhor. Não trouxe o povo para si, não trouxe o povo para ele, homem, Eliseu. Ele trouxe o povo para o Senhor. Ele disse: assim diz o Senhor. Certeza de que era Deus nele, certeza do que haveria de sair da boca dele. Aleluia, não era de um homem natural. E quando ele se encheu daquela certeza que era Deus, saiu a profecia: amanhã, quase a este tempo, uma medida de farinha haverá por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Irmãos, foi uma pregação por fé. Por fé. Ele não enxergava, ele não via, ele não sabia onde aquilo estava sendo produzido, ele não sabia, mas por fé, pregou por fé, e por fé, aleluia, certamente o Senhor se agradou dele também, irmãos, porque ele não se acovardou em falar aquilo que o Senhor pôs ao coração dele e pela boca saiu. Senhor não tem prazer em covarde. Isso é bíblico. Se nós formos lá em Deuteronômio 20, quando o Senhor estabelece as leis de guerra, vocês já leram essa parte? O Senhor então instrui a Moisés: Moisés, quando você for sair em guerra, pega lá os teus homens, sacerdotes, sai visitando a tropa. Vê se tem alguém com o coração dividido lá. Vê se alguém plantou uma vinha e não colheu dela ainda. Então, antes de guerrear, manda ele colher da vinha. Veja lá. E foi falando: veja alguém que construiu uma casa e não morou nela ainda. Manda voltar e morar lá. Veja alguém que desposou a sua esposa e não a conheceu. Manda voltar. Sabe por quê? E diz a ele: bendito seja Deus. No outro ponto, fala para que nós não tenhamos o coração dividido. E ele diz também para que o espírito de covardia, o sentimento de covardia não contagiasse aos demais. E essa palavra aqui, irmãos, ela foi muito profunda, porque Eliseu foi tomado de uma grande valentia. Imediatamente, um capitão, conselheiro do rei, estrategista de guerra, sabendo da situação toda do reino, da sua boca saiu essas palavras: eis que ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poder-se-ia fazer isso? Como que se imediatamente tirasse a força da palavra e lançasse dúvida.
E mais uma vez o homem de Deus disse: eis que o verá com os teus olhos, porém daí não comerás. Como se dissesse, esse espírito de dúvida, essa ausência de fé nesse Deus que manda esta palavra, não te permitirá participar da benção. Igreja, seja multiplicada a fé dentro do nosso coração. E ainda como o Senhor mandou, deu a oração à igreja nesta noite, que o Senhor derrame sobre nós o dom de discernir os espíritos. E aí, irmãos, Deus mandou a palavra. O servo de Deus que prega a palavra, irmãos, na consciência que foi o Senhor que lhe tomou, ele volta para casa, ele ora a Deus: Senhor, sou servo inútil. Ele não é guardião do cumprimento da palavra. Ele não fica investigando a irmandade para saber se a palavra cumpriu. Ele sobe aqui, apresenta o que o Senhor lhe deu. Aleluia, na sua oração: Senhor, sou servo inútil, cumpre a tua palavra na vida do teu povo. Eu sei que foi o Senhor na minha boca. E assim, irmãos, tantos quanto hospedam o dom de Deus, se em ti há o dom da profecia, e tu considerar que este manejo não é teu, mas é Deus na tua vida, não quando tu elege alguém a proferir palavras, mas quando Deus te manda falar, este dom nunca será aniquilado do teu coração, mas antes superabundará, porque os dias estão maus, a terra, o pecado superabundando, e o Senhor achando graça em preparar o seu povo para cumprir o que está na palavra, que haveremos de ser luz do mundo e sal da terra. Querido irmão, a comunhão desta congregação, receba aqui agora o dom da palavra. E por que não dizer a ti, irmã querida, receba esta virtude também? Aleluia! Ainda que o Senhor não te escolha para colocar atrás de um púlpito, mas que a palavra dele esteja livre no teu coração, que os teus lábios, os teus pensamentos, os teus sentimentos sejam puros para com Deus, para que quando os olhos do Senhor te achar nesta terra, te encontrar como instrumento nas suas mãos e manifestar por ti na vida de alguém a manifestação da sua glória. Aleluia! Glória a Deus que manda esta palavra, irmãos. Porque, irmãos, Eliseu não sabia por onde o Senhor viria, mas ele pregou o que o Senhor deu, ele pregou aquilo que o Senhor revelou. Poderia alguém imaginar, irmãos, até pela lei mosaica, bendito seja Deus, que o Senhor haveria de escolher 2 leprosos que socialmente nem conviviam, bendito seja Deus, que nem poderiam estar ali em convivência com a sociedade, viviam na marginalidade, às margens das cidades. Veja, irmãos, que para alguns impuros, olha quem o Senhor escolheu para fazer de instrumento, para que a palavra se cumprisse. Não escolheu, irmãos, um rico, um cheio de condição, não mandou um reino lá, bendito seja Deus, forte e poderoso, cheio dos aviamentos e das armas. Foi lá 2 leprosos. Para a sociedade vocês não valem nada.
E aos olhos deles tem até uma maldição sobre vocês. Mas é vocês que eu vou escolher aqui hoje. Desce lá para o arraial. Aleluia! Aleluia! E você entrou aqui achando que você é tão pequeno, tão pequena. E você entrou aqui hoje na tua oração, você falou: Senhor, quem sou eu? Bendito seja Deus, quem sou eu, Senhor? Quem sou eu? Olha a minha vida, olha a minha condição, olha a minha história. Olha o que o Senhor te responde. No céu, tu é conhecido e conhecida como filho e filha de Deus. E alguma dúvida, alguma incerteza, hoje por esta palavra, o Senhor arranca da tua vida. E ali, irmãos, eles foram, né? Eles foram, mas deixaram lá como instrumento nas mãos do Senhor. Foram eles que foram levar a notícia à porta da cidade de que o Senhor já tinha feito uma obra e que a palavra estava se cumprindo no meio daquele povo. Olha de quem Deus se usou. Irmandade, Deus me ajude a passar o sentimento espiritual que Deus está trazendo para esta igreja por esta palavra. Quando o Senhor escolhe alguém, escolhido está. Quando o Senhor quer se usar de alguém, determinado por Deus está. Pode vir ciúmes, pode vir perseguição, pode vir calúnia, pode levantar tanta coisa. Mas, querida irmã, te diz o Senhor: eu defendo a tua casa. Alamaia, alamaia, alamaia. Porque esse espírito que estava naquele capitão, de querer tirar a força da palavra, de tirar a força da vontade de Deus, está aí sobre a terra. E vira e mexe, quer colocar em dúvida, bendito seja Deus, a ordem de Deus na vida do crente. Mas dá glória a Deus. O Senhor vela por ti. Ele conhece o teu coração. Ele conhece a verdade que está nele. Ele conhece o quanto tu ama e luta para a salvação da tua alma. Ele conhece os teus limites. Ele conhece as tuas condições. E o próprio Senhor Jesus disse que tem uns que vêm para 30, outro para 60, outro para dar 100 de frutos. Como se dissesse: eu conheço todo o meu povo, eu sei o que cada um vai dar na minha presença. E hoje você entrou aqui e esta palavra é para te abraçar. E aí, irmãos, o Senhor criou um caminho. Aqueles sírios ouviram os ruídos, muitos sons de cavalos, acharam que vinha um grande exército contra eles, e eles saíram fugido. Irmãos, isso é sinônimo de humilhação. Imagine um exército predominando, forte, certo que vai vencer a peleja, e de repente ele ter que sair correndo com medo, largando tudo para trás. Quem estava se exaltando, o Senhor humilhou, e quem estava humilhado, o Senhor exaltou. Que esta palavra não pode gerar na tua vida por fé aqui hoje. Que ruídos o Senhor não pode produzir na tua vida para colocar o teu inimigo para correr do teu caminho, que atenta contra a tua fé,
que atenta, bendito seja Deus, contra a tua alegria de servir o Senhor, que quer tirar a tua comunhão com Deus a toda hora e te impedir de que a glória de Deus te tome, uma revelação manifeste, uma visão espiritual Ele te dê, discernir algum mistério da palavra. O que é, irmã? O que é que pode ser mais forte do que esta palavra? Que Deus não possa operar na tua vida, em nome do Senhor Jesus. Aleluia! Irmãos, por medo, quanta coisa deixa de manifestar. O crente se sentindo acuado, quantas vezes ele deixa de que a liberdade do Espírito manifeste nele. Mas hoje, diz o Senhor, me levantei para soltar tantos quantos desejem ser instrumento nas minhas mãos, diz o Senhor. Não olhando para a tua condição, para a tua origem e nem para a tua condição social, mas abrindo o teu coração e fazendo como aqueles dois homens. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos ver o que tem lá. E de repente, vamos lá, vamos levar boa notícia. Irmão, irmã, você está preparado para o Senhor se usar de ti como mensageiro de boas novas, para o Senhor ungir os teus lábios, te dar visão, te dar revelação, te enviar aonde Ele quer te enviar, para que tu sinta cada vez mais a beleza desta graça. Você está presa, minha irmã. Você está preso, meu irmão. Quanto que você serviu o Senhor? Quanto que você fez para o Senhor? Quantas vezes que você foi e voltou? E hoje você fala, meu tempo passou, meus tempos passaram, não é mais para mim, é para os novos que estão chegando. Glória a Deus que manda esta palavra. O Senhor se usou de Abraão, se usou de Sara na velhice, se usou de tantos outros na velhice. Glória a Deus. Hoje o Senhor renova as tuas forças. Hoje a virtude de Deus te toma aqui agora. E alguma paralisia que teria te tomar, hoje o Senhor te liberta. Mandade, tem tanta coisa nesse veio que saiu para nós aqui agora. Hoje o Senhor te liberta, irmão. Hoje o Senhor te liberta. Olha, irmãos, aquele que buscou tirar força, irmã Nádia, o Senhor até disse isso, que o pecado que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Querida irmandade, aquele homem, ele podia até pelo seu juízo, ciência e conhecimento falar tudo aquilo, mas ele não poderia falar contra a palavra de Deus. Ele poderia ter dito a mesma coisa diferente. Olha, com a experiência que eu tenho, isso é impossível, mas sobre a força desta palavra vamos aguardar. Ele negou a eficácia da palavra e a benção de Deus não chegou para ele. Nunca, irmãos, aquilo que nós não entendemos, não compreendemos ou não aceitemos pelos nossos juízos, pela nossa ciência, pelo nosso conhecimento, nunca digamos, não é Deus. Nunca digamos, mas aguardemos, como o Senhor fez aqui, no tempo dele, que foi no dia seguinte, ele manifestou para todo aquele povo e para aquele capitão que era Deus na vida de Eliseu e do povo. Irmandade, no amor de Deus, recebam esta palavra, porque hoje, mais uma vez, junto às demais que estão guardadas no teu coração,
diz o Senhor: receba saúde espiritual. Receba saúde para servir muito Senhor ainda nesta terra. Aleluia! Para muitos ainda se contrariarem, não perceberem o movimento de Deus em ti, mas chegar o tempo do Senhor, Ele declarar: eu era com ela, eu fui com ele, era a minha vontade. É isso que o Senhor, amado. E aquele homem, quando chegou a benção no povo, ele viu, mas não participou, porque a palavra é fiel e verdadeira, ela cumpre na vida do crente. E todos tiveram que ver, todos que creram tiveram que ver, que quem não creu não participou da benção de Deus. É isso. Em nome do Senhor Jesus, na vida do pregador, de cada um de nós, seja multiplicada a fé. E Deus surpreende nós, irmãos. Esses dias eu soube que uma irmã estava muito enferma, e me veio o telefone dela, eu liguei para ela. Falei: irmã, honra e glória pertence a Deus. Irmã, eu vou fazer uma visita para a irmã. Ela estava muito mal, muito enferma, e soube que ela tinha o desejo de ser ungida. A irmã diga qual que é o horário, tudo, no momento a gente vai até a irmã. Ela falou: irmão, tá bom, eu aviso. E quando eu liguei, falei: salve agraciada, o Senhor é contigo, para te abençoar, para te libertar, para te curar, mulher de Deus, porque o teu lugar é na casa do Senhor. Eu comecei a conversa assim, depois falei para ela que ia lá e tal. Ela não procurou mais, não ligou, eu liguei, não retornou, e passou umas 3 semanas, a irmã estava muito mal, e eu fiquei preocupado. Aí encontrei o filho dela domingo, eu falei: sua mãe, como é que tá? Eu falei, me propus a visitar, ungir. Falei: irmão, honra e glória pertence a Deus. Ô céu, quando o irmão saudou minha mãe, ela não andava, tinha ido no hospital, tinha tanta coisa. Minha mãe falou que quando foram ditas aquelas palavras, o Senhor veio e libertou ela. Eu e o irmão Arnaldo, nós temos uns amigos em comum, uma família em comum. A mãe da irmã Ângela ficou muito enferma, lembra disso? Muitos anos atrás. Ela estava na UTI, e eu não tinha oportunidade de visitá-la por causa do horário, mas sempre com desejo. Um dia de madrugada o Senhor me acordou e falou: ora pela minha serva. Aí eu levantei, né? E enfim, estava composto, fui orar. Quando eu fui orar, o Senhor falou assim não, vai no guarda-roupa, pegue tal terno, tal gravata, tal sapato, pegue a sua pasta, você vai no culto e ore. Eu achei que eu estava, mas aquilo era tão forte, que também, se fosse alguma coisa da minha cabeça, era eu sozinho, que a minha esposa e minha filha dormindo, eu fui orar num quarto à parte. E eu fui orar, era umas 2 e pouco, era quase 6 horas, comecei a ouvir os passarinhos e eu estava orando. E levantei da oração, enfim, passou os tempos. Um dia eu estava na casa do Arnaldo, eu estava com aquela roupa, aquele terno assim por diante, e a mãe da irmã estava muito mal, entubada, enfim, praticamente desenganada. E ela pegou e falou: irmão, o irmão soube a obra que Deus fez com a minha mãe? Eu falei: não. Então, minha mãe estava lá entubada, praticamente desenganada. Eu falei: sim, irmã. E um dia ela acordou e saiu do coma. Tiraram os aparelhos, ela respirou. E ela falou: sabe quem teve aqui? Quem, mãe? O irmão Luizinho. Falou: não, mãe, da tua cabeça. Não, o irmão Luizinho veio aqui, ficou aqui do meu lado, ficou a noite toda, orou, leu uma parte da palavra e disse que tinha que ir embora quando estava amanhecendo o dia. Falei: não, mãe. Não, ele estava com um terno, tal couro, uma gravata assim, com a pastinha assim, quando a irmã estava me falando lá na casa da irmã Nete. Quando ela estava me falando isso, eu estava com o terno,
com a gravata, aquela que eu tinha usado na madrugada para orar pela serva de Deus. Vocês estão na comunhão? Passou um minutinho, mas não vai passar o dia da tua libertação. Não vai passar o dia e a hora e o minuto exato do céu se abrir, a virtude de Deus ser derramada sobre o teu coração, aleluia, e o Senhor te desprender aqui hoje. Esta é a palavra. E aqueles homens voltaram e passaram a ser conhecidos como os que levaram as boas novas. Provados estavam toda uma nação no instante, mas no virar do dia, toda uma nação estava abençoada. Assim fará o Senhor na tua vida. Cerrando esta palavra e tomando a boca do pregador para profetizar. Tu entrou aqui hoje provado, provada, com as tuas medidas limitadas. Mas hoje, em nome do Senhor Jesus, Ele alarga as tuas medidas. Deus seja louvado. Amém. Tem diversos irmãos do ministério, vamos dar a eles a condição de fazer oração. Vamos agradecer. Vamos começando mais uma live de hoje, 28 de junho de 2025, com o hino de número 232. Hoje, 28 de junho, sábado de 2025, live de hinos de adoração a Deus, madrugada, perfeito clamor. Seguro estou de que Jesus me ajudará, e lá do céu de força e fé me proverá. Se a Ele eu servir e a sua lei cumprir, bem certo estou de que Jesus me ajudará. Não deixará a minha fé se abalar. Eu seguirei ao meu Senhor sem duvidar. Com afeto guardarei a doutrina do meu Rei, que neste mundo orientará meu caminhar. Meu coração está firmado no Senhor, alicerçado nessa rocha de amor. Cristo irá me receber quando em glória aparecer. Firmado estou no meu bendito Redentor. Começando, né? Continuando louvando a Deus diante da presença e a misericórdia desse Deus poderoso, Deus que tudo pode, né? O hino de número 44. Do Pai das luzes, o Deus
pois do seu trono o Rei amado vigia sempre e o conduz. A força se enfraquece, é dissipado o seu poder, pois é só Cristo quem prevalece, seu reino avança para vencer. Sol da justiça, sol da justiça, temos agora teu resplendor. Graça trouxeste do Pai eterno, misericórdia ao pecador. Oh, minha alma, por que te abates? Triste? Está desesperado? O que está faltando na tua vida? Preste atenção na palavra destino. 42. Aqui no meu canal, aqui no YouTube, aqui no Grupo Misto Brasil. Te abates, em Deus espera, nos teus combates, se entre males tu te debates, em Deus confia, Ele é fiel. Porque minha alma estás aflita, Deus te consola, te edifica, só Ele guarda e santifica, se firme nele, que é fiel. Vigor e graça só Deus concede, com fé suplica, a Ele pede. Jesus, o justo, por ti intercede, se minha alma a Deus fiel. Deus é o sustento da minha vida, dará conforto em toda lida, ao seu descanso Deus te convida, ó minha alma, confia em mim. Passar aqui um alerta, conselhos para todos aqui do grupo, aqui da live, que estão participando hoje aqui, para que tomar cuidado com seus filhos, os menores de idade, né? Isso até os maiores também, as pessoas idosas. Tomar muito cuidado, tá tendo muito sequestro. Criança desaparecendo, sai de casa. Alguns, já vi alguma reportagem, volta.
mais vi. A mãe fica, pai mais a mãe, né? Os pais, avós, amigos e a irmandade fica num desespero terrível. Então, dando essa alerta, cuida dos teus filhos. Vamos continuando louvando a Deus. 419. Perdão, amados, é o número 319. 319. Alegre canto um hino de louvor, pois Cristo me salvou. Um hino de vitória e amor a quem me libertou. Foi Jesus quem me salvou. Minha alma resgatou, minha vida transformou. Seu amor anunciarei e seu nome glorificarei. Minha alma sente a celeste paz, pois Cristo me salvou. Jamais voltar desejo para trás, com Cristo avante eu vou. Foi Jesus quem me salvou. Minha alma resgatou, minha vida transformou. Seu amor anunciarei e seu nome glorificarei. Só em Jesus eu conheci o amor, amor que me salvou. Amor que me tem feito vencedor e vida me dou. Foi Jesus quem me salvou. Minha alma resgatou, minha vida transformou. Seu amor anunciarei e seu nome glorificarei. No esconderijo do Onipotente, né? Quando nós tiver em perigo, o Senhor cobre nós com as suas asas. O hino 91. No esconderijo do Onipotente, sempre do mal preservado estarás. E sobrevindo a prova ardente, com sua sombra coberto serás. O Criador te esconderá em seu seguro abrigo. Ao teu redor se acampará, não temerás o inimigo. Florescerás como toda palmeira, e como cedro assim crescerás. Nada embargar pode a tua carreira, e desta graça jamais cairás. O Criador te esconderá em seu seguro abrigo. Ao teu redor se acampará,
braveza dos mares, e nem da noite espanto terás. Se do escudo da fé te armares, teu inimigo por terra verás. O Criador te esconderá em seu seguro abrigo. Ao teu redor se acampará, não temerás o inimigo. Muito melhor estar uma vez na casa do luto do que 10.000 em outras partes. Vamos louvar a Deus com o hino de número 84. Ó eterno Criador, nela sempre encontrará conforto quem te adora, ó Senhor. Os que amam tua casa, bem-aventurados são. De contínuo, ó Eterno, o teu nome louvarão. Bem-aventurado todo aquele que confia no Senhor e que no seu coração sincero faz morada o Criador, pois caminha na justiça e de força em força vai rumo à glória prometida, a encontrar-se com o Pai. É melhor permanecer um dia nos teus átrios, ó Senhor, do que 1000 em qualquer outra parte, longe do divino amor. Pois tu és sol e escudo ao que anda em retidão. Os que amam tua casa, bem-aventurados são. No próximo, agora dia 7 de julho, mais uma live de hinos de adoração a Deus, madrugada, perfeito clamor, a partir das 23 horas, no próximo dia 7. Aqui no meu canal, aqui no YouTube, aqui no Grupo Misto Brasil. Quando o Senhor Jesus completou 12 anos, ele saiu de casa. Aí veio a preocupação, Maria, José e os seus irmãos, onde se encontra Jesus? E saíram atrás do Senhor Jesus. Aí chegando, ele estava numa sala de audiência, estava numa sala de reunião junto com os doutores. Aí chegaram e falaram assim: Jesus, eis aí o teu pai e tua mãe. Se meu pai e minha mãe, aquele que faz a vontade que meu pai que estás nos céus. Vamos louvar a Deus com o hino 69.
volta de Jesus se achava a multidão, ouvindo seus conselhos e aprendendo a retidão. Alguém aproximou-se para lhe anunciar que sua mãe e seus irmãos queriam lhe falar. Responde o grande mestre, estendendo suas mãos. Aqui está a minha mãe, também os meus irmãos, aqueles que obedecem a Deus Pai que está nos céus. Jesus os chama de irmãos e co-herdeiros seus. Oh, que amor profundo Jesus tem pelos seus, pois chama-os de irmãos e filhos do eterno Deus. Tão excelente afeto Deus fará compreender ao homem que invocá-lo e cumprir o seu querer. Vamos produzir frutos de louvor. Aquele que trabalha na parte da manhã, vem ao meio-dia, na parte da tarde, ganha o mesmo salário. O nosso salário não tem diferença de um do outro. Então vamos louvar a Deus com o hino 7:4. Deus seja sempre louvado. Na doutrina santa dos céus, ensinou Jesus Salvador. Eis que pelos campos lançou a semente o semeador. Parte da semente lançada consumiram as aves do céu. Junto do caminho caiu e fruto, portanto, não deu. Partiu, logo cresceu, mas raiz em si não formou. Entre pedregais foi cair, veio o sol e logo murchou. Outra que caiu entre espinhos, sufocada não pôde crescer. Muito tempo não resistiu e veio, portanto, a morrer. A terra caiu, outra parte frutificou. Os seus frutos deu 100 por 1 para aquele que semeou. A palavra é a semente
a Deus com a live de hinos de adoração a Deus. Madrugada Perfeito Clamor. Hoje 28 de junho de 2025. Aqui no meu canal, aqui no YouTube, aqui no Grupo Misto Brasil. O hino 101. Juntos louvores a Deus e celebremos ao Senhor com júbilo, elevemos aos céus tributos santos ao Criador. Preside o Senhor, seus dias não se findarão. Prostremo-nos ante Deus Criador, pois somos obra da sua mão. Levar ao céu. Se hoje ouvirmos a voz do Senhor, devemos logo obedecer, pois o repouso no reino de amor de Deus o Pai vamos receber. Foi no Calvário que Jesus as nossas culpas cancelou, sofrendo grande dor na cruz, com Deus nos reconciliou. Pela morte na cruz nos resgatou. O Senhor que a Deus nos adotou. Os seus dons veio dar para o podermos exaltar. À destra de Deus Pai está Jesus, fiel intercessor, que sempre nos defenderá por seu glorioso e santo amor. Pela morte na cruz nos resgatou. O Senhor que a Deus nos adotou. Os seus dons veio dar para o podermos exaltar.
Deus nos adotou. Os seus dons veio dar para o podermos exaltar. Estamos aqui agradecendo mais uma vez aqui no meu canal, aqui no YouTube, Grupo Misto Brasil, por mais uma live de hinos de adoração a Deus, madrugada, perfeito clamor. Agradecemos por todos, amigos e nossos irmãos que são ouvintes da palavra de Deus. E saudando a todos com a santa, a paz de Deus com todos. Deus abençoe. Agradecemos pela sua participação. Deixa aí os seus comentários. Deixa aí o seu like. Deixa aí o seu joinha.
se inscreva-se no meu canal, aciona aí o sininho de notificações aqui no YouTube para quando eu postar mais vídeo que você tenha conhecimento e as representações dos vídeos postados aqui no meu canal, aqui no YouTube. Saudações com a santa a paz de Deus.